Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Metadados Convida. Hoje nós vamos falar sobre como aliar tecnologia e humanização no recrutamento e seleção. Eu sou a Flávia Noal, sou produtora de conteúdo na Metadados. Sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, na altura logo abaixo dos ombros, tenho olhos pequenos e castanhos, nariz grande, boca média com um sorriso largo e estou vestida com uma blusa de cor lilás. A tecnologia entrou de vez na rotina do profissional de RH que faz recrutamento e seleção nos últimos anos. Mas e o papel humano? Qual é nesse processo? Para falar sobre o assunto, nós convidamos Sabrina Zarpelon Jasco, especialista em recrutamento e seleção, que trabalha na Tolly Distribuidora. Ela atua nas 12 unidades da empresa, colabora com os líderes de área para que a empresa encontre os melhores candidatos para as vagas que tem disponíveis. Olá, Sabrina, como vai? Olá, Flávia, tudo bem? É um prazer, sejam muito bem-vindos. É um prazer novamente estar junto com a Metadados para falar sobre esse assunto tão importante, né, no dia a dia dos recrutadores. Então, me chamo Sabrina, sou uma mulher de pele clara, olhos e cabelos castanhos. Hoje estou vestindo uma camiseta polo cor azul, né? Uso óculos, tenho acessórios dourados, né? Olhos pequenos e boca normal, assim, boca pequena. Muito obrigada, Sabrina, por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse assunto que é tão importante aí na vida do RH, né? Afinal, tudo passa pelo recrutamento e seleção. Se não tem candidato, se não tem profissional, não tem nem como trabalhar no RH, né? Bom, mas eu gostaria de te perguntar, assim, para a gente começar a nossa conversa, quais são os principais aspectos em que a tecnologia aparece como uma aliada do profissional de RH hoje? A tecnologia, ela realmente transformou o nosso dia a dia, né? Ela facilita muitas etapas operacionais, né? Como triagem de currículo, a organização do próprio fluxo dos candidatos, né? De etapa para etapa. O que eu vejo de aspecto mais positivo é a agilidade que ela nos dá nesse processo operacional, né? Com isso, a gente consegue dedicar mais tempo que realmente importa, que é o contato, né? E a função de conhecer melhor o nosso candidato e, de fato, avaliar se ele está enquadrado, se ele está se encaixando na cultura da empresa. E qual que é a importância que você atribui à humanização no processo de recrutamento, nesse momento em que a gente usa tantas tecnologias avançadas nesse processo também? Eu acredito assim, a tecnologia hoje ela é fundamental para otimizar os processos, né? Mas sem a humanização, o recrutamento ele fica frio, ele fica impessoal. A tecnologia nos ajuda com dados, né? Mas o contato humano é o que cria a empatia, a confiança, né? E para mim o ideal é sempre equilibrar, usar a tecnologia como um apoio, mas manter essa sensibilidade humana para entender de fato o que o candidato está buscando e alinhar com o que a empresa também está buscando, né? Porque se a gente deixa tudo nas mãos da tecnologia, né, acredito que certas nuances ela vai deixar passar. E será que só com a tecnologia a gente vai encontrar o nosso candidato perfeito para fazer, para atuar e para desempenhar as funções que a gente realmente quer que ele desempenhe na empresa? Conta pra gente um pouco como que é essa junção de acompanhamento humano e tecnologia hoje no RH de vocês. Hoje a gente utiliza algumas etapas, né? A gente trabalha então com a Jobify, né? Trabalhamos com a Jobify, que é uma plataforma da Metadados, né? A gente trabalha ali desde 2020 com ela. A gente ocupa, né? Utiliza ela para fazer essa parte operacional. Então, a abertura da vaga, a descrição detalhada das funções, das atividades, benefícios. Então,
A vaga, as vagas elas são padronizadas no sistema, né? E a gente tem, então, cada vaga tem o seu processo, né? Individual, assim. A gente padroniza o máximo que dá, mas também deixamos ele flexível para o candidato não achar o processo maçante, que eu também acho que é um ponto-chave que atrapalha, que a tecnologia pode atrapalhar, né? O candidato que acha um processo seletivo muito maçante, ele desiste no meio do caminho, né? Então, hoje, o que a gente faz? A gente padroniza os currículos, então todos os currículos da empresa são iguais, têm as mesmas informações nos mesmos locais, né? E otimiza com alguns padronizou, né? Com alguns testes que a gente já tinha e conseguiu personalizar dentro da plataforma. E aí a gente vai personalizando cada etapa, né? Tem a etapa de inscrição, de pré-seleção, partimos para a entrevista, né? Esse contato de entrevista, a gente faz ele de forma online. A plataforma, ela tem a opção da autoentrevista, que a gente utiliza às vezes como uma forma de triagem, né? Ou seja, perguntas-chave do processo de seleção, né? Do processo para a vaga, eles respondem em forma de vídeo, né? E aí a gente consegue avaliar ali. A gente nunca faz essa autoentrevista, quando utilizada, muito extensa, né? São perguntinhas chaves que a gente vai conseguir extrair as informações necessárias para avançar o candidato de etapa. E aí a gente marca uma videochamada, né? O recrutamento, o nosso candidato, ele conhece os recrutadores aqui da Tolly, né? Hoje a gente está em 2 meninas fazendo esse processo, então os candidatos conhecem a gente. Então a gente conversa com todos eles, ou eu ou a minha colega, e aí depois, em conjunto, a gente vai partir para o coordenador. Essa primeira entrevista de forma online também é algo que eu acredito muito que ajuda o candidato nos grandes centros, que para nós era uma dificuldade, né? Às vezes a pessoa assim, bah, eu vou me deslocar, vou ter que pegar 2 ônibus para ir até lá na unidade, eu vou conversar com eles 5 minutos, né? 5, 10 minutos, e eu não vou nem avançar da primeira etapa, né? Então, assim, é deslocamento, é questão de alimentação, às vezes, para nós, essa forma de entrevista online e só partir para a fase final, a decisão com o gestor, né, com o líder do processo, ela facilita muito, né? E aí depois a plataforma também tem as opções de tu pedir a documentação, né? Os retornos também, né? Hoje como a gente faz na plataforma? Quando a pessoa ela é eliminada do processo, seja por qualquer questão assim, né? Ah, o perfil não se encaixa, tem alguma peculiaridade, alguma experiência. Ao ser eliminado, ele já recebe o primeiro feedback. Ele não fica ali aguardando o processo de seleção terminar. Às vezes a gente demora 15 dias para esse processo ser finalizado até que passe por todas as etapas, né? Então, é muito importante ter esse senso, é algo que a gente tem. E a partir do momento que o recrutamento entra em contato com essa pessoa, seja por e-mail, por WhatsApp, né, de forma mais pessoal, o retorno também é mais pessoal. Por mais que lá na plataforma ele receba o positivo ou o negativo, a gente também entra em contato, né? Sendo positivo com uma proposta, com um bem-vindo, né, ao nosso time, né? E se for negativo também, dizendo que não foi selecionado, né? Pontuando e deixando aberto para o candidato também. Ah, eu não fui selecionado por quê? Então a gente deixa esse contato para ter ali no final também. Ah, hoje a gente precisava de uma pessoa com experiências X e Y, né? Tu não conseguia entregar, ou é importante ter esse curso DNR que você ainda não tem. A gente deixa claro nesse momento. Então a gente sempre deixa aberto para o candidato ter essas informações, né? A gente tenta deixar esse processo o mais pessoal possível. Ele já passa a parte de cadastrar o currículo, de anexar documento, de fazer teste, né? De gravar um vídeo. Ele já faz isso de forma automática, sem ver ninguém. Então, acho que esse contato faz total diferença, né? E para ele ter o interesse de se candidatar novamente, né? Ah, eu não passei porque não tinha o curso DNR, agora eu fiz.
né? Então, eu vou me candidatar de novo, porque ele se sente acolhido e a gente demonstra que a gente continua de portas abertas para ele, né? Pois é, Sabrina, e tu menciona aqui essa questão do feedback em relação à vaga. E essa é uma das reclamações muito comuns dos candidatos em relação ao uso da tecnologia. Eles apontam que não recebem os retornos, que ficam para sempre no vácuo, né? Ah, eu fiz tal entrevista, mas não recebi o retorno. Eu nunca soube se eu passei de fase ou não. Isso é uma dependência, é culpa, entre aspas, responsabilidade da tecnologia ou do recrutador? A tecnologia, né, ela te dá ferramentas. De fato, ela te dá, ela tem, né, ela te deixa essa opção de dar esses feedbacks, né? Mas o que eu vejo assim, né? Uh, na maioria das vezes, o pessoal, o recrutador que utiliza essas plataformas, ele deixa tudo muito padronizado, né? Tudo muito artificial, né? E às vezes tu vai passando pelas etapas, tu não personaliza com um nome, com até mais, com um emojizinho, né? E essa falta de personalização vai dar a entender que o candidato está falando com uma máquina. E ele vai dizer, mas lá atrás não tem ninguém. Então, se não tem ninguém olhando o meu currículo, né? Como é que eu vou passar, né, do processo? Como é que eu vou avançar nas etapas? Porque daí ele não sabe aonde ele está errando no currículo, né? Ai, vou mudar tal informação. Porque tem a tendência de manipular isso, né? A tecnologia, ela não vai conseguir, se ele colocar determinadas informações lá, né, a inteligência não vai conseguir captar como erro, né? E o candidato ele se espanta, né, ele desiste, como eu já falei, ele desiste do processo. O que a gente faz, que nem eu disse, é fazer a personalização mesmo, né? Com mensagens, colocar lá o primeiro nome, mudar as etapas, principalmente quando processos são de vagas diferentes, né? Ah, uma vaga operacional, tu faz etapa X, Y, Z. Uma vaga mais administrativa ou estratégica, ou mais estratégica, muda um pouco as etapas, né? Então, acho que assim, essa personalização e esse cuidado que a gente tem vai fazer com que eles entendam: opa, tem uma pessoa ali. E quase que 100% das plataformas, pelo que, né, a gente conhece, elas têm a opção deles mandar uma mensagem, deles mandarem e-mails. Eu acho que a gente também tem que estar muito aberto a dar esse retorno, né? Porque tu já imaginou, a pessoa te manda uma mensagem lá na plataforma e tu ignora essas mensagens, nunca responde, certo? Eles também vão se sentir ignorados. Eu acho que, assim, a plataforma é uma grande aliada para isso. Por quê? Porque a gente recebe uma quantidade enorme de candidatos. E às vezes ela vai filtrar, na maioria das vezes ela vai filtrar, né? E ela vai te deixar os candidatos com o melhor perfil, né? Então, assim, ela te elimina ela te reduz muito tempo fazendo essa triagem automática, esse trabalho automático, né? De olhar currículo, né? Porque tu vai criando regras ali dentro do teu processo, né? Eu quero tanta distância, eu quero que tenha escolaridade X, eu quero que tenha experiência mínima de tanto tempo. Se a pessoa preencher de forma correta o currículo dela, a inteligência vai entender e ela vai eliminar esses candidatos. Então, te ajuda um monte, né? Mas eu acho que a gente não pode perder esse olhar e esse tato. A gente tem por costume, assim, não eliminar currículos. A gente utiliza, né, o ranking. Sim, utilizamos o ranking, né? Por quê? Conforme o ranking, são os primeiros candidatos a serem entrevistados, que é algo que a tecnologia ajuda muito nós nessa questão, né? A gente vai entrevistando. Opa, se eu fui entrevistando os meus primeiros do ranking e eu já fechei a vaga, melhor, eliminou muito tempo, né? Diminuiu muito o meu tempo. Mas a gente não elimina, não tem algo como automático, a não ser que seja algo pontual, né? Eu preciso de uma escolaridade mínima, se a pessoa não tem, ela vai ser, mas assim, nada muito drástico.
Para quê? Para ter esse olhar, de olhar todos os currículos, né? De ver e sempre, em qualquer movimentação de etapa, mandar uma mensagem, ter um contato, né? Hoje, a nossa plataforma, então, da InfoJobs, ela tem uma facilidade enorme, porque as pessoas podem anexar, linkam o WhatsApp direto, tem um telefone para contato, que também não consegui um contato, né, num clique eu já abro a tela do meu WhatsApp, eu já consigo mandar uma mensagem, e caso eu não consiga isso, também tem como eles linkarem as redes sociais, caso eles tenham essa opção, né? Então, eu tenho a mensagem da plataforma, eu tenho o e-mail, eu tenho 2 números de telefone para contato, e eu ainda tenho as redes sociais, né? Então, existem N maneiras de eu, recrutadora, entrar em contato de forma mais pessoal com esse candidato. Então, eu acredito que se a gente tem tantas ferramentas para entrar em contato, é porque a gente precisa utilizar, né? A gente precisa se fazer, se fazer presente no processo de seleção, né? Então, eu vejo como um erro mais do recrutador do que da plataforma. Porque se tu souber usar a plataforma a teu favor, ela vai só te ajudar. Mas se tu não souber utilizar a plataforma ao teu favor, ela vai te atrapalhar, porque o candidato vai achar que ele está falando com uma máquina e que você não existe lá atrás, né? E isso pode gerar até uma resistência dos candidatos para se candidatarem a vagas posteriores, porque, ai, nunca recebi retorno daquela empresa, porque eu vou me candidatar novamente. E isso também pode respingar em outros possíveis candidatos, ou seja, pode haver ali uma perda de talento em função dessa falta de habilidade de lidar com a tecnologia, né? E isso eu acho muito importante. Também gosto de salientar de sempre estar atento à plataforma que tu está usando, né? Ela precisa ser intuitiva, ela precisa ser fácil para o teu candidato. Não adianta tu ter uma plataforma que faz milhares, né, de personalizações e fazem, né, diminui muito o teu trabalho burocrático, mas ela fica difícil para o teu candidato. Ele tentou uma vez, ele não conseguiu avançar, deu problema, não conseguia anexar alguma coisa, não entendia onde que anexa, né? A etapa não está bem descrita, o que é para fazer aqui, eu não sei se o que eu faço, se eu respondo, se eu espero. Isso também faz ele desistir do processo. Então, é muito importante ficar de olho nas otimizações que a tua plataforma vai tendo, né? E prestar atenção nessas pequenas melhoras que tu pode fazer, né? E ver se o teu candidato, né, e o teu público X está aderido à tua plataforma, né? Eu acho que assim, às vezes o mais simples é o que mais te ajuda, né? Então assim, essa etapa aqui é para tu descrever, né? Preencher com sim e não. Ai, mas é tão óbvio. Mas escreve, né? Responda a pergunta com sim ou não. Ou escolha uma das duas opções, sabe? Então, eu acho que, assim, essas pequenas facilidades, elas vão fazer com que o teu candidato ele se sinta, opa, que é fácil, né? Então, já me candidatei uma vez. Ah, lá é bem rapidinho, então eu vou fazer, né, o meu cadastro novamente. Né? E a gente não perde futuros talentos, porque às vezes a pessoa estava sem a experiência, ou estava com a escolaridade na época, não era o requisito, e aí agora ele já está, então se ele se frustrou lá, quando ele não tinha, né, eu não passei do processo seletivo, me frustrei, agora já teria o ensino médio, né, mas foi ruim a minha experiência lá, ele não vai se candidatar novamente, mesmo tendo todo o potencial para ser um futuro funcionário, né. Pois é, e tu falou também um pouquinho, né, Sabrina, a respeito dos desafios de lidar até ali com a possível manipulação de informações dos candidatos, porque as plataformas, elas acabam ficando vulneráveis a isso, os envios de informações e currículos são feitos por meio de uma tela. E aí, qual que é o papel do RH para identificar tudo isso no momento ali da entrevista ou no momento de um contato mais humanizado? Eu acho que o papel humano ali ele é essencial, né?
dar esse toque final ali na triagem, né? A inteligência artificial, ela é rápida, ela, né, facilita muito, mas nem sempre, como eu disse, ela vai entender as nuances de um currículo ou de uma experiência, né? Então, eu acho assim, que cabe ao recrutador calibrar a ferramenta. Estar sempre de olho nos critérios, ajustar, fazer uma segunda avaliação do currículo para garantir, né, bons candidatos, ou até para garantir que algum bom candidato não seja excluído por algum erro da própria máquina, né, da própria inteligência. O que eu costumo fazer, né, muitas vezes, eu tenho ali o meu perfil, né, como recrutadora, mas eu tenho o meu usuário. Então, volta e meio, dou uma entradinha na minha plataforma como usuário, eu vou lá preencher um teste para ver se também o meu processo ele está bom, né? Se está fácil de mexer na minha ferramenta, eu gosto de fazer isso. E também eu conheço o meu perfil e eu sei o que a Pauli está buscando, né? Então, assim, eu sei em que posição mais ou menos ali eu vou ficar, né? Então, né, dou... E aí vou ajustando os critérios, né? Eu acho que o envolvimento do recrutador, ele está nesses pequenos ajustes, né? E de ficar ligado. Opa, né? Ele me ranqueou ali de 1 a 10, mas o meu candidato 10, depois do processo, ele foi muito melhor, né? O perfil dele é muito melhor do que o 1. O porquê está acontecendo? O que está ranqueando diferente ali? Ah, é uma localização que eu dei uma, né? A minha regra de localização está com mais pontuação do que a minha regra de experiência, algo nesse sentido, né? Que são regrinhas que tem dentro das plataformas. Então, eu acho que o nosso papel é o quê? Estar bem próximo para dar esse toque final e ficar de olho sempre nas tuas regrinhas internas, né? De fato, é conhecer a tua ferramenta, né? Então, estar sempre ali. Eu sou suspeita a falar, né? Qualquer atualização, eu já chamo as meninas, digo: olha, meninas, eu vi que teve uma atualização, isso e isso. Daí elas já me falam: ah, sim, é por isso. Que é um papel muito importante do fornecedor dos produtos, né? Eu acho que tu como recrutador, ter esse suporte de quem te fornece a plataforma é muito importante, né? Por quê? Porque às vezes a gente é recrutamento de seleção, estamos longe de ser um TI. Então, atualizou porque tal empresa, né, comentou que isso ajudaria, né? A gente sabe que tem atualização. Pergunta para o teu fornecedor o porquê isso, tenta entender o porquê da atualização e o que ela vai te trazer de benefícios para te saber usar esse benefício. Porque não adianta ele existir e tu não saber usar, né? Então, acho que o papel do recrutador nesse momento de calibrar o processo, né, da inteligência artificial e não deixar ele automático, né? Porque ele também vai criar uma memória, né? A tua inteligência artificial vai criando uma memória, né? Então, tu precisa treinar, né? A chave é a qualidade dos dados, né? Sempre digo, ele vai ser tendencioso, né? Se tu alimentar a tua inteligência artificial com dados diversos, revisão constante, né? Tu vai conseguir reduzir esses viés, né? Então, eu acho que sim, o papel do recrutador é essencial aqui para quê? Questionar e ajustar os critérios que ela está utilizando. E o recrutador, ele assume um papel bem analítico, ele tem que ter uma capacidade analítica muito forte, tanto em relação à plataforma que ele usa, quanto em relação aos dados e currículos que ele pré-seleciona ali, né? Uhum. Claro, claro. Eu acredito assim que ela, como eu disse, ela vai ter as suas limitações, né? Então cabe a nós, recrutadores, dar o toque humano, né? E eu sempre digo, a gente precisa ir além. O recrutador ele precisa ir além da ferramenta, né? Não basta tu só saber usar, tu tem que também interpretar o que ela está te fazendo, porque ela te traz dados,
né, ela até apresenta esses dados. Mas cabe, né, cabe ao recrutador fazer a análise correta desses dados, né? E eu acho que agora, sim, com todas essas informações que a gente tem o tempo todo e da forma rápida que a gente tem, né, exige um olhar mais crítico, né? Para que quando a gente receba essa informação, né, a gente entenda ela e faça o bom uso dessa informação, né, para o processo, né? Eu acho que assim essa capacidade analítica e crítica hoje do recrutador é o que faz a diferença para, né, para o recrutador que faz bem o uso da tecnologia. Sabrina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para conversar aqui com a gente no Metadados Convida. Obrigada por essa nossa rica conversa. Até mais. Até, eu que agradeço. Obrigada. Nós conversamos aqui no Metadados Convida com Sabrina Zarpelon Jasco a respeito de humanização e tecnologia no recrutamento e seleção. O Metadados Convida tem diversos outros assuntos de interesse do RH. Acesse aqui no nosso canal do YouTube e também no blog da Metadados. Até mais!